todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Aleluia! Hoje é domingo de Páscoa, então nós vamos dar um tempo no nosso tema recorrente aos domingos, né? Sobre fim dos tempos, escatologia, e vamos falar hoje um pouquinho, vamos lembrar mais uma vez, vamos dar glória a Deus por tão grande salvação, pela morte de Jesus na cruz, pela sua ressurreição gloriosa e tudo que isso nos trouxe, todos os bens que isso nos trouxe. Então hoje nós vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 1 ao 8. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, por gentileza, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo, comente se você for edificado, abençoado e que você possa nos dar um oi lá nas redes sociais. Muito obrigada. Vamos ler? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que palavra maravilhosa, que texto lindo, É emocionante ler esse texto. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus instituiu 7 festas lá no Antigo Testamento, quando deu a lei para Moisés e para os filhos de Israel, lá no deserto. Uma dessas festas era a Páscoa, que eles deveriam celebrar com pães sem fermentos, para lembrar a saída do Egito, quando eles sacrificaram um cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das portas e o anjo da morte que assolou o Egito não entrou na casa dos judeus. Então, essa sempre foi a Páscoa, o motivo de celebrar a Páscoa para os judeus. E a gente sabe, queridos, que o Antigo Testamento é simplesmente uma sombra de Jesus. A revelação
da redenção, da salvação de Jesus, ela é progressiva. Ela começa lá em Gênesis e ela vai progredindo, aumentando. Então, Jesus já cumpriu das 7 festas, ele já cumpriu 4 e faltam cumprir 3. Então, tudo se cumpre em Jesus. Tudo é apontando para ele. Tudo que você viu no Antigo Testamento aponta para Jesus. Tem uma função pedagógica de ensinar sobre Jesus. A Páscoa não é diferente. A Páscoa é uma das festas que Jesus já cumpriu, né? Na morte de Jesus, ele cumpriu 3. A Páscoa, os pães asmos e as primícias. Glória a Deus por isso. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, como aquele Cordeiro que deveria ser escolhido no dia 10 do mês lá de Nissan, né? O mês do calendário judaico, o calendário bíblico, escolhido no dia 10, morto no dia 14. E o seu sangue protegeu as casas, livrou o povo da morte, né? Os primogênitos no caso. Jesus é esse Cordeiro, né? Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Então, se o mundo foi criado, né, em 6 dias, então no dia 1 Deus criou os céus e a terra. No dia 0, o Cordeiro de Deus já estava escolhido. Antes de haver mundo, antes de haver universo, o Cordeiro já estava escolhido. E aí, passaram-se 1 milênio de Abraão, né? 1 milênio, 2 milênios, de Adão até Abraão, 2000 anos. Aí mais 1 milênio, mais outro milênio, de Abraão até Jesus, 4.000 anos. 2.000 anos de Adão até Abraão, 2.000 anos de Abraão até Jesus, 4.000 anos. Então, no dia 0, o Cordeiro foi escolhido antes do mundo ser fundado. No dia 1, passaram-se um dia. No dia 2, segundo dia. No dia 3, terceiro dia. No dia 4, no 4º milênio, Jesus veio ao mundo e se entregou por nós. Morreu a nossa morte. O Cordeiro de Deus, sem mancha, perfeito. Exatamente como Deus deu as instruções para Moisés. Assim tem que ser o Cordeiro, Moisés. Os cordeiros escolhidos, né? Ao longo desses quase 2.000 anos entre Moisés e Jesus, assim deve ser. E Jesus cumpriu a risca. E o sangue derramado por ele na cruz nos livra da morte eterna, nos livra da condenação, nos traz de volta a Deus, nos religa a Deus. Aquilo que foi perdido, a comunhão perdida lá no Jardim do Éden, é restaurada somente em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Jesus morreu exatamente no dia da festa, né? No dia em que os judeus comemoravam a festa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não só ali da nação, né, morreu a nossa morte. E aí, ele passou 3 dias, né? Ele morreu e foi ressuscitar lá no 3º dia. Então, nesse período entre o dia da morte e o 3º dia, ele estava sepultado. E aí, os judeus nesse dia estavam comemorando a festa de pães asmos, que é aquela festa em que se come pães sem fermento. E existe uma tradição judaica que diz que para as crianças, né, uma forma de ensinar as crianças, eles pegam 3 pães asmos e o segundo pão, o do meio, eles quebram, moem assim em pedacinhos, enrolam num pano e escondem para as crianças encontrarem. E foi exatamente o que aconteceu, né? Se você pensar na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Filho seria aqui o do meio nessa ordem, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele morreu a nossa morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí ele foi moído e nesse dia da festa dos pães asmos, ele estava, né, moído, ferido, morto e enrolado em panos, sepultado. Jesus cumpriu a festa dos pães asmos. Mas não parou por aí, aleluia! Ele precisava cumprir a 3ª festa, que é a festa das primícias. E ao 3º dia,
No domingo, depois da festa da Páscoa, eles comemoravam a festa das primícias. E no domingo, o Senhor ressuscitou. E a palavra diz que Ele é as primícias dos que dormem. Glória a Deus! No domingo, no primeiro dia da semana, o Senhor Jesus ressuscitou, se mostrou ao Pai como as primícias de toda uma multidão, de toda língua, povo, tribo e nação, que ainda há de ressuscitar, que somos nós. Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. A palavra vai dizer que se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, seria à toa, seria inútil, né? Não serviria para nada, mas ele venceu a morte e ele mesmo disse, né, que todo aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Então, queridos, um dia nós todos ressuscitaremos, nós todos seremos como ele é, nós morremos a morte de Cristo, porque quando você se entrega a Jesus, quando você reconhece que ele é o Senhor da sua vida, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você se batiza, você está morrendo para o mundo, você está sendo crucificado com Cristo. E nós ressuscitamos simbolicamente, espiritualmente para uma nova vida, né? Nós devemos viver em novidade de vida, não mais a vida velha, não mais a velha pessoa, o velho homem, a velha mulher, mas alguém que agora tem o Senhor Jesus como o Senhor, coordenador da sua vida, né? E um dia esses corpos aqui corruptíveis, né, que adoecem, que peca, né? Esses corpos ressuscitarão como o Senhor Jesus já ressuscitou. Aleluia! Eu não vejo a hora. Glória a Deus. A morte não tem mais poder sobre nós. Como diz Paulo, ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a tua vitória? Não existe mais vitória para a morte. O Senhor Jesus venceu a morte. Nós não devemos temer a morte. Glória a Deus. Por isso que a palavra também diz: Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! Não temos mais o que temer com relação à morte, com relação à condenação. Se você está em Cristo, você é nova criatura e você vai ressuscitar um dia, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Aleluia, glória a Deus, que alegria, que bênção, que maravilha é saber, é meditar nessa verdade, é aguardar, né, com aquela ansiedade santa, esse grande dia que em breve virá. Eu creio. Como é maravilhoso o grande rei, o rei da glória, se fez servo de todos, morreu por nós e agora habita em nós e vai nos ressuscitar, vai nos arrebatar, vai nos levar para sempre, estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilha, que promessa maravilhosa! É isso que nós agradecemos ao Senhor por tão grande salvação, por tão grandes promessas, né? Por tão maravilhosas as bênçãos que Deus já nos deu e que ainda vai nos dar, né? Em Cristo Jesus. Por isso nós celebramos a Páscoa, por isso nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito, pela obra redentora de Jesus, pela ressurreição gloriosa dele e pelo porvir. Aleluia! Glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, bendito seja o Senhor. Que maravilhosa palavra, eu espero que ela abençoe você, que ela fale com você, que encha o seu coração de alegria e de gratidão ao Senhor por esse dia, por esse domingo. E a gente se vê aqui no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.